Olá pessoal, tudo bom com vocês? Essa questão aqui é aquela questão clássica aí de geometria plana. A gente usa um pouquinho de raciocínio lógico, né? Um pouco de ângulo para a gente descobrir o ângulo entre os ponteiros, né? Então basicamente esse é o nosso desafio. Então, por exemplo, tenho duas atividades aqui. Atividade número 1, né? Em que eu vou estar descobrindo, por exemplo, esse ângulo aqui, né? Alfa. E atividade número 2, eu vou estar descobrindo esse ângulo aqui, que é o menor ângulo entre os ponteiros da hora e do minuto, ok? Então, botei um relógio aqui padrão, né? Que tem todas as informações, deixei limpo aqui a parte interna e a gente vai começar a trabalhar esse caso aí. Primeira atividade, às 7h10, né? Então, o que a gente tem que observar às 7h10? Esse ponteiro, que é o do minuto, ele está exatamente em cima desse item aqui, que é o item 10, que também coincide com o da hora, né? Hora 1, hora 2, hora 3, ele coincide com o da hora 2. Só que são 7h10 e o ponteiro da 7. Aí muita gente fala assim: ah, Humberto, tá errado, o ponteiro da 7 tem que bater exatamente aqui. Não. Como é 7h10, se fosse 7 horas, aí o ponteiro da 7 fica exatamente aqui. Exemplo, se fosse 7 horas, o da 7 teria essa direção e o da hora teria essa direção, 7 horas. A partir do momento que esse ponteiro anda, esse daqui também vai andar, né? De forma proporcional, né? Lógico que um anda mais do que o outro. Um tem que dar uma volta inteira e o outro tem que andar somente esse percurso de 7 até 8. Então, o ponteiro da hora, ele andou um pouquinho. Então, eu vou botar uma diferençazinha aqui para vocês entenderem que ele já deslocou um pouquinho para lá, certo? E esse é o grande desafio, certo? Primeira coisa que a gente tem que observar é que quantas horas a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, galera, eu tenho 12 blocos, né? Então, tenho 12 bloquinhos aqui. O que a gente faz inicialmente? A gente tem que saber que um círculo inteiro, ele tem 360 graus. Se eu dividir para 12 blocos, né? Eu tenho, por exemplo, 360 dividido 12 é 6 vezes 2. Né? 36 dividido por 6 dá 6. E esse 0 representa 10. 10 dividido por 2, 5. 6 vezes 5, 30. Ou seja, cada espacinho de hora, de 12 até 1, tem 30 graus. De 1 até 2 tem 30 graus, certo? Então, basicamente, essa é a ideia. Beleza? Show! Então, se a gente for parar para pensar, o ângulo procurado, que é esse ângulo aqui de baixo, ele tem, ó, daqui do 2 até o 3, 30 graus, do 3 até o 4, 30 graus, do 4 até o 5, 30 graus, do 5 até o 6, 30 graus e do 6 até o 7, 30 graus. Só que só tem esse pedacinho aqui final que a gente precisa descobrir. Esse ângulo final bem pequenininho aqui que a gente precisa descobrir teoricamente. O desafio dessa questão é fazer esse primeiro grau aqui, ó. Esse pedacinho aqui que deslocou quando é 7 horas até 7h10 andou um pouquinho, beleza? E aí a gente termina a questão. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer por uma regra de 3. Como que eu vou fazer essa regra de 3, gente? Eu vou usar uma espécie de proporcionalidade, olha só. A gente já falou, eu já falei com vocês que o ponteiro ele anda em cada hora, ele anda 30 graus. Então, para ele deslocar 30 graus, certo? O ponteiro grande, ele tem que deslocar 12 horas, né? Então, esse ponteiro aqui anda 30 graus quando esse aqui desloca 12 horas, certo? Só que como a gente está trabalhando o grau, é melhor a gente fazer assim, ó. Quando esse ponteiro ele desloca 30 graus, quando o outro desloca 360 graus, certo? Então, esse ponteiro é o ponteiro da hora, esse ponteiro é o ponteiro dos minutos.
para esse rodar 30 graus, ou seja, sair do 7 e ir até o 8, que na verdade isso aqui é 30 graus, o outro grandão ele tem que dar uma volta completa. Então, o ponteiro dos minutos ele tem que andar 360 graus, que equivale a uma volta. Beleza? E como que eu termino a regra de 3 no BR? Ué, gente, eu vejo quanto que ele andou. Ele deslocou do 12 para o 1, ou do 0 para o 1, e depois do 1 para o 2. Então, ele deslocou 60 graus. Ele deslocou somente 60 graus. Então, nesse cálculo, eu vou descobrir quanto que esse da hora vai ter deslocado. O do minuto vai ter deslocado somente 60 de 360. Então, o da hora não vai ter deslocado 30, vai ter deslocado um pouco menos, certo? Então, a gente vai descobrir agora, ó, multiplicou cruzado, 360 vezes x, 360x, 60 vezes 30, eu coloco assim, x igual a 30 vezes 60, o 360 passa para cá dividindo, estava multiplicando, e aí eu tento melhorar meus cálculos aqui. Eu sei que 360 é 60 vezes 6, não é verdade? Corta o 60 com 60, 30 por 6 dá 5 graus. Ou seja, esse ângulozinho vermelho é 5 graus, beleza? E assim a gente conclui o exercício. Porque qual é o ângulo alfa, então, procurado em 2 e 10? Né? Em 2 e 10 não, em 7 e 10. Eu tenho 30 aqui, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 155 graus, ok? 155 graus é o ângulo entre o ponteiro da hora e do minuto no horário de 7 e 10. O que é interessante? Quero deixar uma curiosidade para vocês. É possível a gente fazer isso por uma fórmula muito pequena, que através dessas regras de 3 chega nessa fórmula, né? E essa fórmula é muito boa, olha só. Qual é a fórmula, né? Comparando com a fórmula. A fórmula é, você sempre vai fazer o cálculo de 60 vezes o valor da hora, menos 11 vezes o valor do minuto, né? E dividir por 2. Ah, tem uma barra aqui antes, essa barra significa módulo, significa que você vai considerar o resultado positivo. Somente isso, tá? Então, 60 vezes a hora. Qual é a hora? 7 horas. Menos 11 vezes o minuto. Qual é o minuto? 10 minutos. Isso tudo dividido por 2, considerando o valor positivo desse cálculo, né? Beleza? Vamos conferir então. 60 vezes 7, 420. 11 vezes 10, 110, né? Eu diminuindo os dois, 420 menos 110, eu tenho 310. E 310 dividido por 2, né, dá exatamente 155 graus, tá certo? Beleza? Então, fica para a próxima videoaula o desafio aqui da próxima questão, que é um exercício mais difícil, que é o 4 e 48. Beleza? Beleza, espero vocês. Tamo junto, fica com Deus. Bons estudos aí. É nóis.